Olá, muito boa tarde, Brasil. Estamos de volta com o programa Vida Plena com Deus. É um prazer estar de volta aí na sua casa, através de você que está nos assistindo agora pela televisão e até você pela internet, através do YouTube. Eu sou o pastor Marcelo Araújo, do Ministério Apostólico da Igreja Comunhão Plena. Estamos de volta agora no bloco extraordinariamente lindo que é o Povo Quer Saber. E daqui a pouquinho, perguntas que você fará e com certeza as respostas que você não tem você terá aqui no bloco do programa Vida Plena com Deus. Começamos ao meio-dia com o nosso apóstolo Sérgio Lopes, ministrando a palavra de Deus sobre a sua vida, sobre a sua casa. Recebemos ligações não só do Brasil, mas de vários países do mundo. Muito obrigado pela sua audiência. Você que nos assiste agora ao vivo pelo YouTube, pessoas ligando do Japão, pessoas assistindo agora na Itália, pessoas assistindo no Paquistão, pessoas assistindo em Israel, nos Estados Unidos também. Muito obrigado pela sua audiência, você que nos assiste pela internet. Você que está no Brasil também, obrigado. Você que nos vê agora lá do Nordeste, obrigado você de Recife pela audiência, você do Ceará, você aí de Fortaleza. Muito obrigado você que nos vê do Piauí também, pessoas ligando, você de Brasília. Muito obrigado também à Capital Federal nos assistindo nessa hora, como pessoas, irmãos queridos, lá do Sul, lá de Porto Alegre, lá do Rio Grande do Sul também nos assistindo, Curitiba, também no estado do Paraná e todas as cidades que compõem o estado do Paraná, nos assistindo também, São Paulo, Grande São Paulo interior. Obrigado pela audiência. Eu quero pedir para você, e com certeza eu creio, essa programação está sendo uma bênção para a sua vida. Nós temos aprendido aqui nas tardes, aqui abençoadas, do programa Vida Plena com Deus, a ter uma intimidade com o Espírito Santo, a ter o Espírito Santo como amigo. Temos aí aprendido com o nosso apóstolo Sérgio Lopes, a nossa bispa Vera Lopes, que tem falado exatamente isso. E você que está nos assistindo agora, Deus quer ter uma intimidade com você através do seu Santo Espírito. Por isso, você que está agora nos assistindo, seja você um canal para divulgar essa programação, através, quem sabe, dos Facebooks. Você pode estar entrando, inclusive, agora no Facebook do nosso apóstolo Sérgio Lopes, AP Sérgio Lopes. AP Sérgio Lopes, você pode estar vendo ali informações sobre o apóstolo Sérgio Lopes, você de todo o Brasil, de todo mundo que nos assiste. Se você quer entrar no Facebook do pastor Marcelo, Marcelo Araújo dos Santos, pode estar indo ali também, entrando, e você vai ter informações sobre o Ministério Apostólico da Igreja Comunhão Plena, fotos também que são tiradas ao vivo aqui dos nossos estúdios, e com certeza saberá muito mais de nós, para a glória do Senhor Jesus. E esse aqui é o bloco O Povo Quer Saber. E quando falamos que o povo quer saber, sempre falaremos, além de tantos assuntos, de atualidades também que compõem a nação brasileira. E hoje, o que está acontecendo no país tem parado aí grande parte dos estados. A greve dos caminhoneiros. Mas, pastor Marcelo Araújo, o que tem a ver a greve dos caminhoneiros comigo? Tem muito mais a ver do que você imagina. Para pensar só um pouquinho. O que os caminhoneiros estão tentando levar de um ponto para o outro? Alimentos. E se não chegarem, vão estragar. Se estragar, falta. Se faltar, aumenta. E aumenta onde? No seu bolso. Caminhoneiros estão levando medicamentos. E se não chegar, quem fica sem medicamentos? Eu e você. Então, a greve dos caminhoneiros tem muito mais a ver com a nossa vida do que a mídia muitas vezes está falando. E aqui no programa você saberá exatamente qual é o reflexo disso na sua vida. Eu gostaria que você já fizesse perguntas para nós, fosse ligando aqui na programação, falando até sobre isso. Quem sabe, hoje, por exemplo, aqui em São Paulo, na Marginal Tietê, às 14 horas, teve a manifestação dos caminhoneiros que parou a Marginal Tietê, numa cidade onde o trânsito já é horrível. Mas às 14 horas, Marginal Tietê, sentido a Castelo Branco, parou, porque os caminhoneiros ali paralisaram ali uma via de acesso e ali virou já o que era difícil, virou impossível que se locomover com automóvel aqui em São Paulo. Então, eu queria que você, que quem sabe entende que essa situação está sendo complicada para você, fizesse perguntas para nós aqui nessa tarde no programa O Povo Quer Saber. E para nos responder essas e mais perguntas, está aqui do meu lado agora professor Carlos Stemp, da Faculdade Rio Branco. É um prazer tê-lo aqui. A formação do senhor de economia vai dar com certeza um fundamento daquilo que está acontecendo hoje no Brasil, porque a greve dos caminhoneiros tem um reflexo direto na mesa dos nossos telespectadores. Muito boa Exato. tarde, professor Stemp. Boa tarde, pastor Marcelo.
E com certeza, professor, uma das coisas que nós temos visto aí é um aumento futuro, o futuro não é tão longe, do preço dos alimentos na casa dos nossos telespectadores. Eu estou falando algo que é real ou será que isso não deverá acontecer na concepção do senhor? Não, esse aumento é um aumento real, é um aumento que vai acontecer efetivamente, porque existem duas coisas em jogo. Um é a questão dos alimentos que estão sendo transportados. Esses alimentos deverão chegar a supermercados, a varejões, deverão chegar à casa do telespectador, e também a questão do transporte dos combustíveis, que também estão, nesse momento, parados dentro dessa greve que começou inicialmente com os petroleiros da Petrobras. Então, sem combustível, não há como transportar os alimentos. Sem combustível, não há como as pessoas irem para o trabalho. Sem combustível, os alimentos vão acabar estragando no meio do caminho. E na medida que esses alimentos eles estragam, evidentemente, alguém vai ter que pagar esse prejuízo. A pergunta que cabe é, segundo informações que nós temos, já foi fizeram propostas lá em abril deste ano, na primeira greve que os caminhoneiros tiveram. Propostas que o governo deu, dos quais nada foi cumprido. Propostas para você que é telespectador, que em consenso, os caminhoneiros falaram, ok, é que o governo está prometendo que vai cumprir determinadas propostas, nós então deixaremos de fazer a greve. E a pergunta que cabe é, mas eles estão em greve novamente. O governo cumpriu o que prometeu ou será que os caminhoneiros estão em greve porque estão querendo parar o Brasil mesmo? Resolveram fazer greve, né? Não, no mês de abril a gente teve uma greve que se prolongou por muitos meses. Ela foi, inclusive, menos forte do que a greve que está sendo nesse momento. Nesse momento, 14 estados estão paralisados, com rodovias paralisadas em função dessa greve. Naquela época, haviam algumas pautas de reivindicação, como redução do preço do óleo diesel. Poderíamos perguntar, será que o óleo diesel precisa reduzir o preço? Quem se lembra de 10, 15, 20 anos atrás, o óleo diesel no Brasil, ele era cerca de 20% do preço da gasolina. Hoje o óleo diesel é quase o preço do litro de gasolina. Outra coisa que foi pedido também, já que o BNDES é a mãe de grandes empresários aqui do Brasil, já que o BNDES é a mãe de grandes construtoras, já que o BNDES é a mãe de países como Cuba, Bolívia, Venezuela, etc., ele, no mínimo, mantivesse a política de financiamento de caminhões na faixa de juros de 3% ao ano. O BNDES, alegando não ter mais recursos disponíveis, porque gastou isso em outras atividades, subiu os juros de financiamento do caminhão para patamares em torno de 15% ao ano. O resultado disso, a indústria automobilística do setor de caminhões praticamente paralisou, demitindo empregados e impossibilitando a renovação da frota de caminhões. A frota de caminhões no Brasil hoje é uma frota de mais de 15 anos e ela deveria ser por volta de 8 anos. Havia um programa inicialmente de redução, portanto, da idade média dos caminhões. Eu não interrompi o senhor, mas o senhor está dizendo então que diminuiu a saída, a compra de caminhões dentro das fábricas. Porém, é um problema, segundo eu entendo, pode até me corrigir se estiver errado, 85%, espectador, 85% do nosso país, e não é direcionado o transporte pelas vias trem ou marítima. 85% são rodovias. Então, se não tem caminhões, por exemplo, como é que nós vamos distribuir as mercadorias para quem está nos assistindo agora? E eu quero lembrar você que não chegar a mercadoria no mercado da sua cidade vai faltar. E se faltar, aumenta o preço. Aumenta o preço. Como é que resolve isso então, professor Sten? Bem lembrado. Realmente o Brasil, 85% do transporte de bens, sejam eles alimentos, móveis, utensílios de uma maneira geral, é feita por caminhões. 5% é hidrovia
e 10% o transporte ferroviário. Ora, o hidrovia, você sabe o problema dos rios, os rios estão secos, praticamente esse transporte por hidrovia parou. E para também do caminhão, sobra de trem, que são apenas 10%. E uma boa parte do trem transporta soja e combustível. Então, o alimento, o arroz, o feijão, a batata, o mamão papai, o morango, etc., fica tudo por conta do transporte rodoviário. Então, só fechando aquela ideia, né, da pauta do caminhoneiro, o primeiro era a questão do diesel, o segundo problema, o financiamento de caminhões, e a terceira questão era o frete. Porque o que aconteceu? Na medida que o Brasil parou, hoje a estimativa do Banco Central é uma recessão de 3%, com viés para mais, ou seja, pode chegar a 3, 3,5%, 3,6% de recessão, de encolhimento da riqueza do país. Então, com essa estimativa, existe menos bens para serem transportados. Começou um verdadeiro leilão dentro do mercado e o preço, muitas vezes, que se paga por um frete, mal cobre o custo efetivo que envolve o pagamento da prestação do caminhão, envolve a manutenção do caminhão, envolve o combustível, o pedágio e assim por diante. Então, o caminhoneiro hoje, sobretudo os caminhoneiros independentes, autônomos, estão numa situação extremamente fragilizada. Então, em cima disso, eles voltaram a fazer essa greve. Agora, o fato interessante é que essa greve não está sendo mantida, não está sendo estimulada pelos sindicatos da classe. Ela está sendo desenvolvida por representantes autônomos, sem vínculo com os sindicatos. É uma primeira vez que isso acontece, onde a reivindicação não parte dos sindicatos, que deveriam estar do lado da classe. Ela parte do lado de entidades autônomas, tem o apoio do Vem Pra Rua, por isso que tem algumas bandeiras do tipo Fora Dilma e coisas desse tipo. Então, não tendo apoio dos sindicatos de classe, que estão comprados, de uma certa forma, pelo governo, eles acabaram fazendo uma manifestação quase que espontânea, incorporando outras bandeiras, né, que não tinha na greve original. Ela está sendo incorporada agora como Fora Dilma em algumas questões de ordem política. Por isso que o Planalto traduz a greve como uma greve de viés político. Ela não é uma greve só reivindicatória, mas é uma greve de viés político na visão do Planalto. Se é político ou não, aí você que é nosso telespectador, talvez o Brasil agora está nos assistindo, e com certeza está, vai julgar isso mais tarde. Agora, a consequência dessa greve chegará na nossa mesa se não tiver uma situação de resolução imediata agora. Então, quero deixar bastante claro, algumas pessoas podem estar nos assistindo pensando assim, mas pastor, a greve está em 9 estados, começou com 6, aumentou para 14, caiu para 9 e tem uma proporção talvez para chegar a 12, 13. São 12, 13 estados em greve e não há transporte. Eu quero que você, que é nosso telespectador, raciocine comigo o seguinte. Exemplo aqui, eu sou nordestino, eu vou usar uma fruta muito gostosa lá no Nordeste. A banana. Ela sai verde, com tempo para chegar via transporte, ela madura até a prateleira dos supermercados. Se o caminhão para, ela vai estragar no meio. E se aqui ela não chega, o que tem vai aumentar. Então, eu quero que você agora preste atenção, porque essa greve mexe diretamente com o bolso de você, telespectador, com o meu bolso, com o bolso do professor Stemp. Uma das coisas que nós aprendemos aqui no programa Vida Plena com Deus, a primeira coisa que a gente aprende com o nosso apóstolo, é orar. Eu queria que você que está nos assistindo agora orasse, buscasse a Deus, para que o Senhor pudesse intervir agora nesta greve de caminhoneiros e de maneira extraordinária fazer alguma coisa acontecer para que não houvesse o reflexo na minha mesa e na sua mesa. Você que é nosso telespectador. Porque logo, logo isso vai acontecer. Independentemente, por favor, pastor, você é contra ou a favor da greve? Bom, a Constituição, professor Sten,
dá o direito à greve com alguns lados que não se devem ter, né? Alguns serviços diretos e importantes. Mas no caso dos caminhoneiros, eu não vejo nenhum problema, pelo menos constitucional nisso, né? A greve, ela pode acontecer, ela é prevista em lei. Existe uma penalidade que é a interrupção de rodovias. Nós tivemos, ao longo desses 12 estados, a interrupção de mais ou menos umas 6 rodovias. A interrupção, o caminhão que for pego nessa interrupção tem uma multa em torno de R$ 1.900, que a Polícia Federal multa e ele vai ter que pagar. A nossa experiência de greves passadas é que multa e depois perdoa. Então acaba criando uma situação onde todo mundo paga, porque se você está de ônibus na rodovia, você vai parar no bloqueio. Se você está de automóvel, você vai parar no bloqueio. Eles liberam naturalmente ambulâncias e algumas situações de emergência. Queria acrescentar na sua colocação que não é apenas a questão do consumidor local brasileiro. Nós temos também, no meio desse transporte, mercadorias que estão sendo transportadas para exportação. Perfeito? Nós temos, sobretudo, carne de porco, carne de gado e de frango. São 3 grandes itens de exportação que também estão parados e dependem de refrigeração. Portanto, os caminhões têm que estar abastecidos com diesel para poderem manter essa refrigeração funcionando. Agora, independente disso, ele precisa chegar no porto. Se ele não chega no porto, não embarca no navio, a venda é perdida. E essa venda perdida é prejuízo para a fábrica. A fábrica tendo prejuízo, o abatedouro tendo prejuízo, o frigorífico tendo prejuízo, ele pode, eventualmente, reduzir a mão de obra. Então, pessoas poderão perder emprego porque o frigorífico teve um prejuízo que não embarcou uma mercadoria, não entrou uma receita que ele precisava ter para pagar 13º, férias, uma série de coisas, ele reduz o contingente dele de mão de obra. Então, são outras distorções que saem do aspecto puramente alimentar. E no momento, inclusive, você que é telespectador pode estar falando que tem a ver isso comigo. O senhor acabou de falar que tem tudo a ver. Que mexe com emprego. Olha como isso é até espiritual no nosso país. Os caminhoneiros param, o Brasil deixa de levar a mercadoria. No momento, você que é telespectador, guarde isso. No momento inesperado de aumento das exportações em alguns produtos nossos. Por causa da quebra de safra, por exemplo, lá na Índia, a Índia solicitou uma quantidade enorme, professor Stemp, de milho para nós, e nós não temos como chegar no porto, porque, consequentemente, está parado nas estradas. Ou seja, nós tínhamos um mercado para vender, entraria mais dinheiro no Brasil, e o aumento de dinheiro no Brasil aumenta, consequentemente, tudo, e aí está tudo parado justamente por causa disso. Quer dizer, era para exportar, não conseguimos exportar porque está parado nas estradas. Isso é terrível. Você que vive no campo e está nos assistindo e mora em localidades tipo Roraima, Mato Grosso, Santa Catarina, etc., né? A vida desses locais depende da plantação de soja, dependem de açúcar, de cana, depende da plantação de milho e, sobretudo, da criação, né, de gado, de porcos, frangos, etc. Na medida que a gente não consiga exportar e haja uma perda, vai ter uma redução da atividade econômica nessas regiões mais distantes dos grandes centros. E com isso acabam pessoas que não têm nada a ver, acabam pagando com seus empregos, acabam pagando com seus salários por conta desse problema. Eu queria para você, que é telespectador está nos assistindo agora, continue ligado na programação do programa Vida Plena com Deus, o povo quer saber. Ligue para nós agora, tem muita gente nos assistindo, você pode ligar agora no telefone 0 Operadora 11 3895 7884, 0 Operadora 11 3895 7884 e perguntar para nós o que tem isso a ver com você, como é que... E até muitas pessoas nos assistindo agora, pastor, meu marido está desempregado, está passando uma situação terrível, está há anos desempregado.
Será que tem mercado ainda para ele trabalhar? Coloque a especialidade do seu marido no ar. A gente pode até ajudar você em alguma coisa sobre isso, mas é importante você perguntar isso, por quê? Porque tem muita gente que nos liga aqui, até fora do ar, falando da situação econômica do nosso país. Lembrando que daqui a pouco, o nosso apóstolo Sérgio Lopes estará orando e intercedendo pela nação brasileira, para que você, que é o nosso telespectador, seja abençoado e abençoada pelo poder de Deus. Inclusive você que é dona de casa, que nos assiste agora, pode estar pensando assim, o que tem a ver a greve dos caminhoneiros comigo? Tem tudo a ver, minha senhora, minha irmã, minha amiga, tudo a ver. Porque a senhora, quando vai no mercado e começa a perceber, como é que aumentou tanto o produto? Eu comprava lá, o preço do produto agora era X e agora aumentou tanto. A greve está fazendo isso acontecer. Não estou falando aqui se somos contra ou a favor da greve. Estou informando aqui o programa é de informação para você de que a consequência dela vai diretamente no seu bolso. Logo, logo, professor Stemp, inclusive, além dos produtos que vão na mesa, estamos falando também até de um aumento de combustível, porque produtos também que deixam de ser entregues aumenta a inflação, porque aumenta o preço. Aumentou a inflação, aumentou o preço, mas até com combustível, com a conta de luz, de água, dos nossos telespectadores. Exato. E a gente também não pode esquecer que são, no Brasil hoje rodando, são mais de 100 mil caminhões fazendo distribuição de alimentos e produtos de uma maneira geral. Lembrando que o transporte não é apenas o caminhão pesado, mas tem os caminhões leves urbanos que também fazem pequenas entregas nos lares. Então, nós estamos falando aí de cerca de 100 mil motoristas que sustentam 300, 400 mil pessoas em todo o país, que dependem do rendimento deles para poder ir no supermercado, para poder comprar uma roupa, uma vestimenta e dar um lar digno para a sua família. Então, é uma quantidade grande de pessoas que tiram o seu sustento desse trabalho. Então, esse trabalho parando, para também a capacidade dele de tomar conta da família. Inclusive, eu queria que você, que está nos assistindo agora, pastor Marcelo, meu marido é caminhoneiro, o meu filho é caminhoneiro, ele dirige nas estradas aí, está participando da greve ou não. Pudesse fazer alguma pergunta para nós, até fazer também uma observação sobre a greve dos caminhoneiros. Lembrando, está hoje, segundo noticiado, em 9 estados, começou anteontem, mas 14 estados entraram ontem, diminuiu para 9. Alguns estados dizem que estão perdendo força e outros ganhando força. Independentemente disso, a consequência do bolso seu de telespectador, na sua mesa, na sua compra, vai ser imediata. Agora, nós cremos num Deus que dará condições para você que está nos assistindo agora. Pastor, está falando de novo aquilo que já vimos tanto. O país está em crise. Segundo os índices, pode estar em crise. Mas nós cremos que você está em Cristo. E nós cremos que você, que telespectador que está nos assistindo agora, crê no que eu vou te falar em nome de Jesus. Deus dará condições para você sair dessa situação de uma maneira extraordinária. É justamente nesse momento agora, onde até a paralisação dos caminhoneiros está tomando conta de quase todo o país, onde os índices de desemprego estão aumentando, onde a produtividade cai, onde os índices de inflação estão lá para cima, não há mais teto, estão no espaço, é nesta hora que Deus vai abençoar você. É nesta hora que Deus abrirá uma grande porta para você, no nome do Senhor Jesus. E você que está vendo a nossa programação, eu quero desafiar você em algo agora. Porque no momento da crise, é o melhor momento de investir. No momento da crise, é o melhor momento de você entrar diante da presença de Deus, falando, Deus, eu não posso confiar, quem sabe, na indústria, eu não posso confiar, quem sabe, no comércio, eu não posso confiar na empresa que trabalho, eu não posso confiar no mercado no qual faço parte, mas eu posso confiar no Senhor. E quando nós confiamos em Deus, o resultado é extraordinariamente poderoso. Eu quero desafiar você também agora, no nome de Jesus, a fazer parte de um projeto. O projeto que nasceu no coração de Deus e que mantém aqui essa programação. Entramos ao meio-dia, ao vivo. E até a gente brinca de vez em quando, ao vivo, tudo pode acontecer. E sabe o que tem acontecido? Pessoas têm sido curadas.
pessoas têm sido transformadas, pessoas têm recebido batismos do Espírito Santo, pessoas têm vivido coisas grandiosas ao vivo aqui durante a nossa programação, que começa ao meio-dia e vai até às 18 horas. Você que quer investir nessa programação, que crê que o programa Vida Plena com Deus é de Deus, para você que me ouve agora, para você que me assiste agora em todo o território nacional, já tem aí o número da conta para você investir. Banco Bradesco, agência 2976. Banco Bradesco, agência 2976, conta corrente 997, dígito 0. Conta corrente 997, dígito 0. Sabe o que nunca tem crise? O céu. Ou seja, você, um investidor do projeto Mais Que Vencedores. A conta está aí e você pode estar amanhã já fazendo o depósito ou agora, você entrando pela internet. Entrando agora pela internet, faça uma transferência. Pastor, em que valor? No valor que Deus colocou no seu coração agora. No valor que Deus colocou no seu coração agora. Eu desafio você, quem sabe que é empresário. Faça um depósito pela sua empresa. Você que é comerciante, faça um depósito pelo seu comércio. Você que é dona de casa, faça um depósito na conta do projeto Mais Que Vencedores, que você vai investir no projeto que nasceu no coração de Deus. Professor Stemp, quando nós falamos de crise, normalmente as pessoas tendem a retrair, as pessoas tendem a colocar agora passos para trás. Mas com certeza as pessoas que estão nos assistindo agora, Deus está desafiando essas pessoas a avançar, a serem pessoas criativas, a serem pessoas que são empreendedoras. E esse é o momento, né, professor Stemp, das pessoas serem empreendedoras. No momento onde o país, teoricamente, está parado, mas aquele que crê sobre ele a bênção de Deus, vai ter um movimento grande, em nome de Jesus. Nós temos pessoas que dentro da crise, elas encontram formas alternativas. Um grande empresário brasileiro, o Abílio Diniz, a semana passada em Nova York, ele declarou que o Brasil estava em liquidação. Quando foi ontem, num seminário aqui na cidade de São Paulo, ele mudou um pouco o discurso e ele diz o seguinte, que as empresas dele estão indo muito bem, porque enquanto as pessoas choram, ele está fabricando lenços para as pessoas enxugarem as lágrimas. Né? Então, a vida é mais ou menos um pouco isso. A gente tem que identificar as oportunidades. Seguramente, aquilo que você fazia ao longo dos últimos anos, das últimas décadas, né, talvez não seja o mercado que está crescendo, o mercado que está polarizando as necessidades. Você tem que ter um pouco de criatividade, tem que inovar, tem que mudar alguns padrões de fabricação, tem que procurar fazer as coisas de uma maneira com um custo menor, tem que procurar chegar mais próximo do gosto do consumidor. Ou seja, é um momento de repensar, é um momento de mudança. Não é um momento de continuar fazendo as mesmas coisas como nós sempre fizemos. Repensar, mudar, dá trabalho. Cansa, a gente erra, aí tem que fazer de novo. Mas as pessoas que têm determinação, pessoas que têm fé, pessoas que sabem buscar o seu futuro e as suas conquistas, estas têm sucesso apesar da crise. Uma das coisas que é importante, você que está nos assistindo agora, eu quero declarar sobre a tua vida em nome de Jesus. Deus está capacitando você a ser um empreendedor ou empreendedora. Mas, pastor Marcelo Araújo, eu falo problema no lugar de problema. Eu falo torta crocante no lugar de crocante. Pastor Marcelo, eu não tive nem o Mobral, muito menos porque eu vou ter condições. Deus capacita os seus escolhidos. Se você está assistindo a nossa programação no programa Vida Plena com Deus, sabe que na nossa igreja Comunhão Plena, melhor, nas nossas igrejas Comunhão Plena, pessoas têm aprendido a como viver nesse momento agora, que o país está declarando quase que uníssono, dizendo, nós estamos em greve, ou estamos em greve. A greve que acontece agora dos caminhoneiros, é a greve que acontece agora em tal setor, porque a crise está batendo nas portas, nós estamos ensinando ali. E temos aprendido com o nosso apóstolo que nós não estamos em crise, nós estamos em Cristo. E porque estamos em Cristo, não é o momento de parar, é o momento de avançar. É o momento de prosseguir. A Bíblia declara algo que eu acho tão lindo, fala sobre o Mar Vermelho.
Quando Deus chega para o povo e fala assim, por que vocês clamam a mim? Peça ao povo que marche. O trabalho do povo era marchar. E o trabalho de Deus era abrir o mar vermelho. Deus já está abrindo o mar vermelho para você. Você que está me assistindo agora e quem sabe está aí sem esperança, pensando, pastor, meu marido está desempregado há um tempão, porque tanta gente que nos liga aqui falando isso, meu marido está desempregado há um tempão. Creia que Deus, quem sabe, está permitindo isso. Sabe para quê? Para tornar ele um empresário. Para tornar você, quem sabe agora que está me assistindo, um comerciante. Começando pequeno, no comércio pequeno. Mas a bênção de Deus virá sobre você. E esse comércio, que quem sabe está começando pequeno, vai se tornar grande. Porque Deus vai abençoar você. Não, não. Ele já está abençoando no nome do Senhor Jesus. Muito obrigado pelas perguntas. Eu quero chamar a atenção, estamos falando aí da crise dos caminhoneiros. Quero chamar a atenção para você que é caminhoneiro, quem sabe quer também fazer perguntas aqui, quer fazer a sua observação. É só ligar no telefone que está embaixo, no 0 operadora 11 3895-7884, 0 operadora 11 3895-7884, e o barulho que você ouviu foi minha mulher que derrubou o celular dela, estamos ao vivo, e aqui a gente fala, tudo pode acontecer. Esposa pastora Trevor, que estava com a bispa e derrubou o celular, depois espero que não tenha que comprar um novo. Então, para você que estamos aqui nessa programação, eu quero em nome de Jesus declarar para você que Deus deixou você assistindo essa programação. Sabe para quê? Daqui a pouquinho, o nosso apóstolo Sérgio Lopes orando pela sua vida em nome de Jesus. A dona Antônia, de Santa Bárbara do Oeste, diz assim, o seu esposo é evangélico, ele não está participando, mas é a favor, pois o frete é o mesmo desde 2000 e tudo aumentou, menos o valor do frete. O que ela está dizendo aqui é muito sério, professor Stemp. Quer dizer, os caminhoneiros tem o mesmo valor desde 2000, mas aumentou combustível, mas aumentou os pedágios, mas aumentou todas as coisas, e desde 2000. Isso é fato verdadeiro, professor? Isso é um fato verdadeiro que tem ocorrido. A presidente disse que não teve tempo ainda para pensar nesse assunto, e na verdade, quem tem o caminhão tira o sustento dele, tira o sustento da família dele, tira a sua sobrevivência pessoal. Ora, se a presidente não tem tempo para pensar nisso, alguém tem que assumir esse problema e resolver. Porque não é possível, desde o aumento geral de custos supera 100% de 2002 para cá. Quer dizer, esse frete deveria ser 4 para fazer frente a uma ordem geral, né, de aumento de preços que aconteceu. E a coisa simplesmente é deixada de lado, é esquecida. Então, é como a gente já tem comentado, nós estamos falando de mais de 100 mil famílias que passam hoje necessidade ou têm o seu ganho extremamente reduzido, né, e clamam por uma justiça financeira, por uma justiça social mais adequada ao seu trabalho, um reconhecimento do seu trabalho. O caminhoneiro é uma pessoa que passa uma semana, 2 semanas, 3 semanas viajando, né, buscando o seu sustento, lutando pelo frete. Então ele tem que ter esse trabalho dele reconhecido e adequadamente remunerado. Com certeza, é um trabalho seríssimo, é um trabalho que mexe com o nosso dia a dia. Eu quero pedir para você que está nos assistindo agora, no nome de Jesus, interceda pelos caminhoneiros também. Tem lugares do nosso país, tem caminhões que estão parados, que não tem água e não tem comida. Tem lugares, você às vezes está, pastor, eu estou assistindo das capitais. Tem lugares lá no Nordeste que o caminhão está parado, sol de 40 graus. Tem lugares no Sul, está debaixo de chuva, chuva pesada. Os caminhões ali não conseguem sair nem porque estão mais em greve, ou porque as estradas, que são de péssima qualidade, estão ali alagadas. Eu chamo a atenção, por gentileza, nós estamos, é até importante você que é telespectador entender, que nós temos essa parte de informação, essa parte o povo quer saber dentro do programa Vida Plena com Deus. A direção que Deus deu para o nosso apóstolo é informar você mesmo. É deixar você, que é nosso telespectador, informado do que está acontecendo na nação brasileira e o reflexo que isso tem na sua vida. Como nós falamos aqui, a greve de caminhoneiros, você pode estar pensando, mas é longe, isso não vai mexer comigo.
já aprendeu junto comigo aqui, o professor Stemp está nos dando uma aula que tem tudo a ver, porque a greve do caminhoneiro fará com que o alimento aumente lá na nossa mesa, na tua mesa e na minha. Quer dizer, daqui a pouco, se continuar nessa greve, aumenta a carne, aumenta o feijão, aumenta o arroz, aumenta o açúcar, aumenta tudo que já está lá em cima. Então, você que é nosso telespectador, esteja orando, intercedendo, para que, em nome de Jesus, no governo de Deus, no governo do Senhor, essa greve tenha uma solução rápida, esse reflexo não venha para a nossa mesa. Mas, se chegar, guarde no teu coração. Deus está abençoando você. A passar por essa situação, quem sabe passar em honra, porque Deus está abençoando você, que é nosso telespectador, para prosperar e para ter o melhor dessa terra, no nome do Senhor Jesus. Quero chamar a sua atenção daqui a pouquinho, o nosso apóstolo Sérgio Lopes, orando e intercedendo por todo o Brasil, que está aí, professor Stemp, nessa situação com a greve parada em vários setores. E uma coisa que nós falamos muito rápido aqui na programação é que a taxa de exportação aumenta lá fora. O mundo está precisando daquilo que nós plantamos. Nós temos compradores e não conseguimos vender porque está tudo parado. Isso é terrível. Isso é muito triste. Eu acho que um apelo que a gente também poderia dirigir ao telespectador é no sentido de que, independente de conotação política, ele seja solidário com aquele caminhoneiro. Aquele caminhoneiro tem uma família, ele tem um lar, ele precisa comer. Às vezes ele está, como você bem lembrou, ele está sem água, ele está sem um alimento. Então, se você estiver próximo, né, leve a ele um alimento, leve a ele a água, leve a ele uma assistência, né, que ele foi pego, de repente, numa encruzilhada da qual ele não consegue sair. Então, acho que é esse aspecto da solidariedade, da ajuda àquele ser humano que está ali naquele momento, e essa questão que a nossa balança de pagamentos vai pagar o preço dessa ausência. Isso significa, no economês mais complicado, entrar menos dólares, menos saldo na balança, menos recursos para o governo pagar as gastanças que ele tanto gosta de fazer. Infelizmente, esse é o retrato do Brasil moderno, do Brasil de hoje. Muito obrigado, professor Liceu, pela sua participação. Obrigado. E mais vezes aqui no nosso programa, o povo quer saber, por favor, seja conosco, o povo quer saber e precisa saber. Você que é nosso telespectador, precisa saber. Às vezes nós olhamos para a situação da nossa casa, mas a nossa casa é reflexo do que está fora dela. E quando você é bem informado, quando você é bem informada, você consegue orar com mais direção. Você consegue orar de uma maneira mais precisa e buscar ao Senhor para que os problemas da nossa nação sejam solucionados. Ore pelo Brasil. Ore pela presidente Dilma. Pastor Marcelo, eu gosto dela. Pastor Marcelo, eu não gosto dela. Desculpe, isso é irrelevante. Ore pela presidente. Ore pelos ministros. Ore pelo governador do seu estado. Ore pelo prefeito da sua cidade. Pelos deputados estaduais do seu estado. Pelos deputados federais que você, quem sabe, elegeu, estão lá em Brasília. Pelos senadores. Ore, porque através da nossa oração, este país aqui, que já é do Senhor Jesus, que já é de Deus, e temos aprendido isso com o nosso apóstolo Sérgio Lopes, nós não estamos em crise, nós estamos em Cristo. E eu quero desafiar você, viva essa realidade sobre a sua vida. Hoje nós temos culto em nossas igrejas Comunhão Plena. Eu quero terminar esse bloco do programa Vida Plena com Deus, desafiando você para estar conosco hoje à noite em uma de nossas igrejas Comunhão Plena. Vai passar o endereço aí agora e você pode estar conosco em uma de nossas igrejas Comunhão Plena. Eu chamo a atenção, por exemplo, a igreja Comunhão Plena do Morumbi. Você que é da região sul de São Paulo, da Grande São Paulo, esteja hoje à noite na nossa igreja Comunhão Plena do Morumbi. Hoje, Rua Catuti 168. Rua Catuti 168. Nossa, onde é a Rua Catuti 168? O bairro é Morumbi, altura dos 6.700 da Avenida Giovanni Gronchi, na região sul de São Paulo, hoje às 8 horas da noite. Eu desafio você que é do Morumbi, você que é do Real Parque, você que nos assiste agora em toda essa região. Você sabe que está passando um momento difícil. Hoje, a facilidade do reino de Deus vai entrar na tua vida em nome de Jesus.
Você que é da Zona Leste, pastor, estou na Zona Leste de São Paulo. Então eu quero que você esteja conosco na nossa Igreja Comunhão Plena do Tatuapé. Igreja Comunhão Plena do Tatuapé. Vai passar o endereço aí na sua tela agora. Eu gostaria que você que é do Tatuapé, você que é da Penha, você que é da Anália Franco, você da região da Zona Leste ou da Zona Norte, estivesse hoje à noite na nossa Igreja Comunhão Plena do Tatuapé, no Largo São José do Maranhão, 225, Largo São José do Maranhão, 225, próximo ali ao Corinthians, ao Clube Corinthians. O pessoal aqui fica brincando, tem que falar Corinthians, mas eu vou ter que falar Corinthians. Então, você vai estar ali conosco hoje à noite. Você que é do Tatuapé, esteja, Largo São José do Maranhão, 225, você indo pela Marginal Tietê, logo depois do Clube Corinthians, à sua esquerda, o terceiro quarteirão à direita, já dá na praça, no Largo São José do Maranhão, 225, também às 8 horas da noite. Me perdoe falar, me perdoe. Tem gente que está me assistindo agora e, não, eu vou ficar em casa. Pode ser que o tempo mude. Pode ser que, por favor, quer causar uma ação no céu, tem uma reação na sua casa. Vá para uma de nossas igrejas Comunhão Plena hoje à noite. E a crise não entrará na tua casa. Já entrou, pastor. Então Cristo vai entrar agora e vai mudar isso. Muito obrigado. Chegou ao final o bloco agora do programa Vida Plena com Deus. O povo quer saber. Amanhã, quero preparar o seu coração amanhã. Vamos falar aqui de uma área muito séria, que é a área criminal. A área criminal. Muitas pessoas que nos assistem aí, tem pessoas que estão nos presídios em toda a nação brasileira. Pessoas que nos assistem pensando, por que o processo não andou? O meu parente, o meu amigo, um conhecido, já pagou a pena, porque ele continua preso. Amanhã, o povo quer saber, nós vamos responder aqui no programa Vida Plena com Deus. Vamos agora de um clipe e logo depois, o apóstolo Sérgio Lopes orando, intercedendo pela nação brasileira e atendendo ao vivo você no programa Vida Plena com Deus. Deus abençoe.